Gente, uma vez aconteceu de eu gravar 3 aulas para 3 turmas diferentes e só na hora que eu fui mostrar pra Kelly, eu vi que o som não funcionava. Nunca mais eu parei de ter cara. O que muito que tá acontecendo? Nunca mais eu parei de testar o som, por isso que eu tô testando agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não viu, não sei o que aconteceu, meu teclado começou a mandar tudo pra lá e pra cá. Os slides, cara. Imagina, vou ver tudo de novo, pelo amor de Deus, né? Gente, vamos para a última aula do Ken e do Ken? Vamos! Tchau, tchau, tchau. Vamos! Eu sei que vocês querem terminar também esse conteúdo, né? Espero que esteja ficando bem tranquilo para vocês entenderem, tá? Lembrando sempre que, se não ficar tranquilo para entender, se tiver dúvida, chat é nóis. Bora, vamos lá então. Lembrando que na aula passada eu entrei na parte da interrogativa e falei, na aula que vem a gente vai ver a parte interrogativa, porque é muito conteúdo numa aula só. E realmente, gente, a parte interrogativa ela é sempre interessante que a gente veja ela separado das outras partes. Por quê? Porque a parte interrogativa é sempre aquela que vai ter a diferenciação na hora de fazer a estrutura. Vocês já viram o verbo be, vocês já viram o simple present, já viram present continuous, então vocês já sabem que para fazer a interrogativa tem uma diferençazinha, né? Não seria diferente no can agora. Então a gente viu nas aulas anteriores que a forma do can, por ele ser um verbo auxiliar, ela não muda, não interessa com qual sujeito ela esteja sendo usada. Então eu tenho aqui dentro do meu quadradinho. Na forma interrogativa, o can vem antes dos pronomes. Essa é uma indicação de que essa frase é uma pergunta. Aqui tanto faz se for pronome ou se for um nome. Por exemplo, can I smoke here? Posso fumar aqui? Can she smoke here? Ela pode fumar aqui? Can Bianca smoke here? A Bianca pode fumar aqui? Então eu tenho aqui o meu can na frente, né, para indicar que é uma pergunta, como vocês já aprenderam, e o meu pronome do lado ou o meu nome. Tanto faz. Lembrando que como a gente aprendeu, he é ele, então o pronome pode ter um nome masculino, she é ela, pode ter um nome feminino. E ter usado para animais e objetos, ok? Vamos lá para a estrutura então. A estrutura de pergunta do can e do can't, ela não muda tanto para as outras estruturas que a gente estava vendo. Assim como na estrutura da afirmativa e da negativa, ele não necessita dessa partículazinha to. Na aula passada a gente viu qual a diferença do verbo base e do verbo infinitivo. Verbo base não tem to, verbo infinitivo tem. Por exemplo, to be, infinitivo. Be, verbo base. Drink, verbo base. To drink, infinitivo. Então, para fazer aqui a pergunta, eu posso perguntar tanto na afirmativa como eu posso perguntar na negativa. Prof, o que é isso? Sabe quando a gente pergunta assim, vamos supor que eu preciso de ajuda de algum de vocês. E como a Ana Rita sempre ficava sentadinha ali na frente, vou pedir ajuda da Ana Rita. Eu chego para Ana Rita e falo assim, Ana Rita, você pode me ajudar? Eu tô fazendo uma pergunta afirmativa. Mas se eu chegar, de repente eu tenho muita coisa para fazer, não tô conseguindo, sei lá, pagar o quadro, eu preciso da ajuda da Ana Rita. E eu pergunto assim, Ana Rita, você não quer me ajudar? Já é uma pergunta negativa. Então eu pergunto assim, Ana Rita, você pode me ajudar? Ana Rita, você não pode me ajudar? Ou Ana Rita, você quer me ajudar? Ana Rita, você não quer me ajudar? De qualquer modo, perguntando na afirmativa ou na negativa, isso é uma pergunta. Isso pode deixar ela me responder, sim, eu quero, eu posso ajudar. Ou não, prefiro não ajudar. Eu deixo aberto para ela escolher ou para qualquer outra, ai, bati minha mão, ou para qualquer outra pessoa escolher a resposta que ela queira dar. O fato é que eu sempre, tanto em português quanto em inglês, eu posso perguntar na afirmativa e posso perguntar na negativa. Escuta aqui, vocês não tinham me dito que trariam um bolo para mim no primeiro dia de aula? Então, veja, eu não tô perguntando, vocês disseram que trariam? Não, eu tô perguntando, vocês não disseram que trariam? Pergunta na afirmativa, pergunta na negativa. No can't, para isso funcionar, ou eu vou perguntar, se bem que eu só coloquei as duas formas negativas, vamos alterar isso aqui, vamos colocar na forma de can. Até porque eu nunca posso perguntar com a forma longa, né? Viajei. Vamos mudar aqui junto com vocês, galera. Nossa, tô parecendo o Faustão. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Ai, gente, desculpa por isso. Cara, meu teclado, eu tô apertando os botões, ele tá apertando sozinho. Vamos lá. A hora que ele decidir, gente, meu computador, ele tem vontade própria, entendeu? A hora que ele quiser, a gente vai. Então, vamos lá. Tinha um errinho ali, mas já tá corrigido, tá? Gente, na hora de fazer, então, a pergunta, ou você vai usar a forma afirmativa do can, ou você vai usar a forma negativa do can't. Não posso fazer pergunta com a forma do can't longa.
de cannot, tá bom? Ou eu pergunto com can, ou eu pergunto com can't. O que a gente sabe de interrogativas? Sempre começa com o auxiliar. Qual é o nosso auxiliar aqui? O can ou o can't. Então, eu vou ter o can ou o can't, mais um sujeito, mais verbo base e o complemento que tanto faz, né? Se eu quiser colocar ou não, tanto faz. Lembrando da interrogação aqui no final, porque pergunta que não tem ponto de interrogação no final não é pergunta, é uma afirmação. Isso a gente viu bastante na aula, né? A gente teve pouco tempo de aula, mas deu tempo suficiente para vocês aprenderem isso comigo, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui nessa frase can I speak English or can't I speak English? Então eu teria a tradução de eu posso falar inglês? Eu não posso falar inglês. Tanto faz se eu tô perguntando na afirmativa ou na negativa. Se eu tô falando de habilidade, eu posso falar inglês? Se eu tô falando, desculpa, se eu tô falando de permissão, eu posso falar inglês? Sim, pode, tá liberado, pode falar inglês. Se eu tô falando de habilidade, eu consigo falar inglês? Tô falando que eu tenho essa habilidade ou não, no caso eu tenho, certo? Vamos lá. Nossa, isso soou muito lógico, porque eu tenho, mas eu tenho, né, gente? Por isso que eu tô aqui. O can e o can't na segunda. Can they play the piano or can't they play the piano? Como é que eu vou traduzir isso? Eles podem ou eles conseguem tocar o piano? Eles não podem tocar o piano ou eles não conseguem tocar o piano? Tanto faz se eu tô perguntando na afirmativa ou na negativa, a estrutura é a mesma. Depende de como eu quero perguntar. Então, eu tenho aqui o uso do can ou do can't, sujeito they, que é eles, verbo play, complemento do piano. E por último, can Martina cook the best pasta? A Martina consegue cozinhar o melhor macarrão? Or can't Martina cook the best pasta? A Martina não consegue cozinhar o melhor macarrão? Então, claro que eu tô mudando a entonação para brincar, né, gente? Mas a lógica, a estrutura é a mesma. A significação é a mesma. Se eu quiser perguntar na afirmativa ou na negativa, é a mesma, tá? O importante é que vocês sigam as regras gramaticais para conseguir falar direitinho. E a tradução, ela consegue ou ela pode cozinhar o melhor macarrão, ou ela não consegue ou ela não pode cozinhar o melhor macarrão. Tem 4 interpretações, todas vão depender do contexto. O que é contexto? Volta lá nas primeiras aulas sobre o can, que a gente vai falar sobre isso de novo. Pra gente encerrar o can e o can't, então, vamos fazer aqui um apanhado geral, vamos fazer um resumão. Primeira coisa, pra que serve? Pra falar de habilidade, de permissão, de... Meu Deus, esqueci a palavra. Possibilidade. Gente, fugiu na minha cabeça. Habilidade, permissão, possibilidade. O can e o can't, eles têm diferença de pronúncia? Tem. No inglês americano ou no britânico? Britânico. Ele é um verbo comum? Não. Ele é um verbo modal. Por que ele é um verbo modal? Porque ele não se comporta como um verbo comum. Como assim? Ele nunca se altera. Ele é sempre igual. O can é utilizado para quando você tem a habilidade de fazer alguma coisa e o can't vai ser utilizado para quando você não tem a habilidade de fazer alguma coisa. O can é utilizado para quando você tem a permissão de fazer alguma coisa e o can't vai ser utilizado para quando você não tem a permissão de fazer alguma coisa. O can é utilizado para quando você tem a possibilidade de fazer alguma coisa e o can't vai ser utilizado para quando você não tiver a possibilidade, fique sem ar, de fazer alguma coisa. Gente, esse foi um apanhado geral, então. A gente já tá aí umas boas 3 ou 4 aulas falando sobre o can. Começamos pela pronúncia, entramos no modo de uso, entramos na conjugação, estrutura e exemplificação, junto com a explicação da estrutura, tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro para todos vocês. Eu sempre falo isso no final das aulas, porque eu espero realmente, porque não é fácil, sabe? Tentar usar isso aqui da mesma maneira que a gente usa um quadro em sala de aula, né? Até porque vocês podem tirar dúvida na hora e tudo mais. Gente, espero honestamente que tenha ficado muito claro. Espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo, porque ele é muito fácil e ele é muito usado, gente. Ele é amplamente usado o tempo inteiro. Percebam como em português vocês falam a questão de ter habilidade ou permissão de fazer alguma coisa. A gente tá aqui, ó, falando o tempo inteiro sobre isso, tá? A partir da aula que vem, a gente tem um conteúdo novo. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham qualquer... Nossa, tá parecendo que eu tô terminando um vídeo no YouTube, né? Caso vocês tenham qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Eu prometo ler todos e marcar com um coraçãozinho. Se inscreve no canal, dá joinha, ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo, beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!